Olá, seja bem-vindo de volta. E aqui, nesta sessão, a gente vai falar sobre configuração do ambiente se você vai executar as sessões de codificação em R do curso. Então aqui a gente vai falar de alguns conceitos importantes, algumas coisas que você precisa fazer para ter seu ambiente pronto, e também a gente vai ver como baixar e instalar as ferramentas que você precisa. E você vai ver que é tudo muito simples, é tudo bem fácil, bem intuitivo. Uma questão importante é que se você não tem domínio da ferramenta R, existe aqui no curso uma sessão de introdução a R. Não é um curso aprofundado, mas você vai ter os fundamentos, o necessário para você acompanhar o curso. E a outra questão é que você precisa baixar duas ferramentas, o R e o RStudio. O R é o core, né, é o básico, é o fundamento do R, a ferramenta em si, e o RStudio é uma IDE, é o ambiente onde a gente vai executar os nossos códigos. Como eu mencionei, nos próximos tutoriais a gente vai ver como baixar e instalar essas duas ferramentas. Se você vai fazer o curso também em Python, nós vamos utilizar o ambiente Anaconda, e existe uma seção especial de configuração do ambiente em Python. Opcionalmente, se você vai fazer em Python e também em R, você pode baixar e instalar o RStudio de dentro do Anaconda, ok? Se você não vai fazer o curso em Python, você vai fazer só em R, eu recomendo que você não precisa daí baixar o Anaconda, você pode baixar o RStudio e o R separado. Ou mesmo assim, se você vai fazer em Python, você também pode baixar o RStudio e o R de forma separada, como eu vou mostrar aqui. Eu, no meu ambiente, no ambiente que eu trabalho, eu tenho, obviamente, o Anaconda, mas eu uso o RStudio numa instalação separada. Eu não uso a instalação a partir do Anaconda. Isso me dá mais flexibilidade. Quando eu quero usar o R, eu simplesmente abro o RStudio. Eu não preciso inicializar lá o ambiente do Anaconda, ok? Mas aí fica ao seu critério. Códigos fontes. Então você já sabe que os códigos fontes e os dados de todo o curso você tem para baixar, né? Então existem links lá que você acessa para baixar. Os códigos fontes do R, eles estão num formato chamado Notebook, que é um formato de codificação que é utilizado em várias linguagens de programação, também é utilizado nas seções de Python. Então o código em R, eles estão no formato de Notebook. A gente já vai entender o que é o formato de Notebook. Os arquivos fonte do R, em formato de Notebook, eles têm a extensão RMD. Ao você clicar em um desses arquivos, ele vai abrir automaticamente no RStudio. Uma questão importante é que os arquivos de dados de exemplo devem estar no mesmo diretório do seu código-fonte. Então, por exemplo, se você está executando a seção de estatística e você tem lá, por exemplo, o arquivo abc.rmd, e você tem um arquivo dados.csv, esses dois arquivos têm que estar no mesmo diretório. Se por algum motivo você precisar colocar o código-fonte e os dados em diretórios separados, você vai ter que qualificar o nome do arquivo, ou seja, você vai ter que botar o caminho completo do nome do arquivo no código do RStudio para ele encontrar o arquivo, ok? Caso contrário, caso você não precise colocar os dois separados, você possa colocar os dois juntos, você colocando os dados e o código-fonte no mesmo diretório, o código-fonte ele vai funcionar, ele vai encontrar os dados automaticamente, vai carregar eles automaticamente. O que é um notebook do R? Um notebook é um conceito de que o código ele é dividido em blocos. E as saídas da execução desses blocos, elas ocorrem logo abaixo desses blocos. Diferente de uma IDE tradicional, de uma IDE de desenvolvimento tradicional, em que existem janelas à parte, onde, por exemplo, você vê a saída do console, do código, existe uma outra janela que produz os gráficos, né? No notebook não, as saídas, sejam elas em texto ou em gráficos, imagens, elas vão ocorrendo, vão sendo feitas logo abaixo do código. Você pode, no R, mesmo havendo blocos, você pode rodar somente uma linha de código, teclando Ctrl Enter. Ou você pode rodar o bloco todo.
Aí você vai teclar Ctrl Shift Enter. Existe também uma opção para você clicar com o mouse, né, para rodar tanto a linha quanto o bloco. Mas é muito mais prático você rodar o código usando essas teclas de atalho, Ctrl Enter e Ctrl Shift Enter. Então eu sugiro que você anote até você se habituar. Então é opcional, se você quiser rodar usando a linha, executando somente a linha ou todo o bloco. Eu alterno, às vezes, normalmente eu rodo apenas a linha com Ctrl Enter e às vezes eu rodo todo o bloco com Ctrl Shift Enter. Porém, existem alguns casos que você deve executar todo o bloco de código. Existem alguns casos que você tem que executar o bloco todo, senão ele não vai funcionar. Ou seja, você tem que usar Ctrl Shift Enter. Isso acontece principalmente em alguns tipos de gráfico, que os gráficos eles vão se sobrepor. Então, por exemplo, você gera um gráfico de dispersão e você quer produzir uma linha de melhor ajuste, uma linha de regressão sobre o gráfico. Então você tem que executar todo o bloco, senão ele não vai funcionar. Nesses casos, né, você não precisa se preocupar que quando você tiver que rodar todo o bloco, existe um comentário no bloco, executar com Ctrl Shift Enter, e eu também vou mencionar durante a apresentação do código que aquela parte do código você deve rodar com Ctrl Shift Enter, ok? O que é então um notebook do R? Então aqui a gente tem um exemplo de um notebook. Então vejo, esta parte branca aqui, ó, existem partes brancas, onde não existe código que vai ser executado. Então aqui, ó, por exemplo, essa primeira área aqui em cima, ó, você pode digitar código livre. Esta outra parte aqui, ó, branca aqui, essa segunda parte também. Esta parte aqui, essa terceira aqui, é uma saída. É como se fosse o console. E vejo que a saída é sempre da parte de cima do bloco. Essas partes cinzas que você está vendo aqui, ó, então, são os blocos de código. Ó. Então aqui eu tenho um bloco de código, eu posso ter comentários aqui, ó, dentro do próprio bloco de código, e quando não é comentário, é código propriamente dito, ok? Então, se você tiver com o cursor aqui, né, nesta linha, você teclar Ctrl Enter, você vai executar só aquela linha. Se você digitar Ctrl Shift Enter, você vai executar toda essa parte cinza aqui, ok? Então, lembrando que a saída, seja ela texto, seja ela imagem, ela vai acontecer sempre aqui abaixo, ok? Então, é uma forma muito interessante, muito didática, né, de você organizar o seu código, bem diferente de você ter um arquivo texto com o código solto lá, ok? Claro que existem situações que o notebook ele não é a melhor forma, mas por causa do nosso curso, sim, ele é o mais indicado. Aqui eu tenho um outro exemplo, ó, que ele gerou saídas em imagem. E vejam que o mesmo bloco aqui, esse mesmo bloco de código, ele gerou 3 imagens. Então você pode perceber aqui, ó, que ele colocou aqui de forma mais desabilitada os 3 gráficos. Então se você quiser ver o primeiro gráfico, você clica aqui. Se você quiser ver o segundo, você clica aqui. O terceiro, clica aqui. Então toda essa saída aqui, ó, ela é resultado deste bloco de código aqui. Okay? Então você pode ter só um gráfico, você pode ter só texto, você pode ter texto e gráfico. Se você tiver texto e gráfico, ele também vai separar aqui em janelas, né? E você pode navegar aqui entre o resultado, ok? Então é bom você entender que sempre a saída ela vai estar na janela abaixo e a saída ela pode ser mais de um bloco. Uma outra questão importante é com relação aos pacotes. No curso de R, você vai entender bem o que são os pacotes, como que você instala os pacotes, como que você carrega os pacotes, mas eu vou explicar aqui de forma, eu diria assim, resumida, para você entender aqui como que você vai lidar com os pacotes no R. O R, assim como o Python e com outras linguagens de programação, ele é uma linguagem extensível através de pacotes. Então, nesse código fonte que você está vendo aqui, ó, você pode notar que existem duas linhas de código, ó, que ele tem esse caractere aqui sustenido, que quer dizer que é um comentário. Um comentário é um código que não é executado.
Para esse exemplo aqui, que é o exemplo de Machine Learning, a gente está usando 2 pacotes, ou seja, a gente está usando 2 bibliotecas de terceiros, né, que alguém desenvolveu para o R, para criar os nossos modelos de Machine Learning. Para você instalar um pacote, para você ter o pacote disponível para uso, você precisa fazer 2 coisas, instalar e carregar. A instalação você precisa fazer só uma vez. Carregar ele, você precisa fazer toda vez que você for utilizar. Então, essas linhas comentadas que você vai encontrar em todo o código-fonte que utilizar algum pacote, é o código para você instalar o pacote. Por que está comentado? Porque não faz sentido, durante a aula, eu mostrar a instalação do pacote, né? É um tempo perdido. Você simplesmente pode remover o comentário, que é o sustenido ali, e instalar o pacote. Depois que você instalou o pacote, você comenta de novo, porque você não vai precisar instalar ele de novo. Você faz a instalação apenas uma vez. Agora, a carga do pacote, ó, que são essas 2 linhas aqui, você precisa fazer sempre que você for executar o código. Então, elas vão aparecer sem comentários. Porque até eu, quando for apresentar a aula para você, mesmo já tendo instalado o pacote, vou precisar carregar de novo o pacote. Então, isso já faz parte da aula. Ok? Então é importante você saber que eu não vou a cada aula, né, nós vamos ter dezenas de aulas, eu não vou a cada aula tirar o comentário e instalar o pacote, porque não faz sentido você ficar assistindo um vídeo de instalação de um pacote, né? Você, se precisar, se você não tem o pacote instalado, você tira o comentário, instala o pacote, comenta de novo, porque você não precisa instalar de novo. Uma outra questão importante é que eu tive o cuidado de fazer com que todos os códigos-fontes, todas as aulas, fossem independentes. Isso quer dizer o quê? Supondo que aqui nesta aula, aqui, a aula 4, seleção de atributos, a gente vai utilizar o pacote E1071. Mas em aulas anteriores você já usou o pacote E1071. Então, teoricamente, você não precisaria desta linha aqui de instalação. Mas eu procurei fazer de uma forma que tudo que você precise para rodar o código, a aula você tenha no script. Então, mesmo que você já tenha instalado o pacote E1071 em aula anterior, você vai encontrar de novo aqui a instrução para instalar ele, se por acaso você, por exemplo, vir direto para a aula de seleção de atributos. Então, dessa forma, as aulas ficam todas independentes, né? Elas não precisam de outras aulas para ser executadas. Então, essas são as informações mais importantes, né? Você precisa ter o ambiente instalado e configurado, o RStudio e o R, primeiro o R, depois o RStudio. Como eu mencionei, nós vamos fazer isso, eu vou mostrar para vocês nos próximos vídeos como você instala o R e o RStudio. Você deve baixar os códigos-fontes e os dados do ambiente. O código-fonte ele tem que estar no mesmo diretório dos dados, quando existirem dados para você utilizar. E você precisa instalar os pacotes quando você não tiver. Então você vai encontrar ali comentado sempre o pacote que é utilizado naquela aula. Então, só lembrando mais uma vez, carregar os pacotes você precisa sempre. Instalar apenas uma vez, apenas a primeira vez. Ok? Então, nas próximas aulas, a gente vai ver a instalação do R e do RStudio.